É impressionante. Mas a gente vê essa pesquisa, a gente sempre teve muita certeza do tema, da importância do tema. Mas quando a gente pega a pesquisas são espetaculares, né? Servem como ferramenta para a gente e até confirmar todo aquele pensamento que a gente tem sobre o tema, sobre a importância, sobre a violência na mulher. É impressionante o quanto que sofremos todos os dias, todos os tipos de vocação, e o quanto que a gente quer gritar e necessariamente quer dizer e denunciar todo esse tipo de crime. Não só nós, mas todos nós, em todos os ambientes que a gente enxerga. Bem, então, dando continuidade aqui, eu acho que a pesquisa, além desse QR Code, nós também colocaremos nas nossas redes sociais, quem quiser depois baixar a pesquisa e ver com mais detalhes todos esses dados que Júlia trouxe para isso. Vamos lá, agora a gente vai abrir um pouquinho para debate. Eu acho que dentro dos parceiros que a gente tem nesse programa, ouvir um pouquinho de cada um, como que a participação, como que a gente efetivamente, unindo forças, a gente pode melhorar todo esse cenário de pesquisa dos nossos. Gostaria de chamar a Karina Continentino Porto, que é ouvidora do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro, e também convidar o Renato Almeida, presidente do Instituto Move Rio, coordenador do Sistema do Rio de Janeiro. E claro, a Júlia, que você vai continuar com a gente conversando sobre esse assunto. Com todas as falas que a gente teve antes, com a apresentação da pesquisa, a gente mostra o quanto que é necessário, principalmente, engajar, não só nós, como sociedade, mas todas as políticas públicas e mudanças no dia a dia das pessoas, para que a gente reverta esses quadros, né? Eu acho que quando a gente olha nas pesquisas, alguns números ficaram na minha cabeça, mas principalmente a urgência das pessoas de acreditarem que tanto campanhas quanto os canais de denúncia são importantes para mudar e reverter esse quadro. Eu acho que é isso que a gente está aqui exatamente tentando trazer esses assuntos e essa importância do que 95% das mulheres que já passaram por algum tipo de violência acreditam, né? Então, por isso a gente acredita nos parceiros ideais do programa, tanto o Disque Denúncia quanto o DEP, nessa tentativa de trazermos a campanha para todo mundo. Então, eu queria, Karina, começar com você. Além de falar dos números, falar do programa, falar de toda essa parceria que a gente tem por aí, antes disso, eu queria agradecer também a presença da PM Major Bianca, que é coordenadora do programa de prevenção à quadrilha Maria da Penha, que é super importante e engajada nesse tema, também está aqui com a gente hoje. Muito obrigada, Bianca. E também a doutora Fernanda Fernandes, da Polícia Civil, que é a delegada da Delegacia da Mulher. Obrigada pela presença de vocês. Karina, como que a ideia a gente também acredita nas possibilidades, visto que a gente hoje, dentro dos ônibus, tem a câmera, tem o GPS, e a gente viu na pesquisa que as pessoas acreditam na segurança por estarem sendo monitoradas e por estarem, de certa forma, coibindo qualquer tipo que aconteça dentro do sistema. Como é que você acredita que isso possa prevenir qualquer tipo de ação desses crimes de sexual, falsificação? Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do nosso presidente, Leonardo Tati, cumprimentar o Renato, agradecer ao Rebeca, a Associação Inicial. Bom, a ideia inicial, desde o começo, foi muito interessante. Eu vou contar um pouquinho da história, porque é sempre através de dados. E a palestra, parabenizar a palestra da Júlia, que foi excelente, tem dados maravilhosos e que alguns deles nós constatamos em pesquisa presencial, nós fomos até os terminais rodoviários ouvir essas mulheres que elas gostariam, como elas se sentirem seguras dentro do transporte.
e o corpo a corpo, né, que é o que nos dá realmente o que a gente pode melhorar. Bom, as nossas câmeras, a sua pergunta, eu vou responder a sua pergunta, porque senão eu vou aqui contar uma história inteira. As nossas câmeras, elas funcionam, nós temos um monitoramento, nós temos uma central de monitoramento de todos os nossos ônibus, o que é fundamental para isso. Mas eu acho que o que é mais importante é a gente provocar uma mudança de comportamento. A gente tem que sair daqui hoje, cada um de nós, e replicar isso. O não dê carona ao assédio, não se cabe, ele tem que vir desde pequenininho. Tem que ser através da educação, nas escolas, aos nossos filhos. Não adianta a gente fazer campanha, deixar nas ruas, se o exemplo não vem de casa, né? Se não vem da educação. Então, enquanto a gente não tiver educação, enquanto a gente não tiver campanhas permanentes, educativas, e chegar ao ponto de também, porque a lei, ela nos dá brecha para que seja punitivo. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Detran, quando foi que a gente começou a usar cinto de segurança? A partir do momento que a gente começou a ser limpado. Então, as campanhas são importantes, elas são importantes, mas a gente precisa ter também, a gente precisa começar a pensar juntos, porque eu acho que sozinho ninguém faz nada, o Beto não consegue fazer nada, nós, denúncia importantíssimo, denúncia nesse processo. Nós temos uma psicóloga e um assistente social do Beto para atender todas as vítimas de importunação sexual dentro do transporte também. Acho que a gente pode fazer, Renato, uma delas, uma parceria com isso, porque pela pesquisa a gente vê que as mulheres sentem a necessidade de falar. Às vezes elas têm medo de denunciar e elas querem conversar, colocar para fora, porque às vezes já existem alguns relatos, às vezes já existem algumas passagens na vida, né, dessas pessoas. Então, aquilo incomoda. Então, elas precisam falar, né? Que alguém escute, elas precisam ser acolhidas. Então, a nossa ideia sempre foi não só fazer essa mudança de comportamento, mas que as pessoas tenham mais empatia, que a gente possa, juntos com a CEMOB, com o Disque de Denúncia, que a gente possa levar a campanha para os prefeituras, para que a gente possa realmente levar para todos, para toda a população ter consciência de que a importunação sexual, o assédio é crime e dá cadeia, que a gente tem estrutura, mas que sozinho, estrutura que eu digo, nós temos as filmagens, os intermunicipais, todos são filmados, mas também que a gente precisa de segurança, porque a gente não faz nada sozinho. Os ônibus, onde é que ocorre maior incidência da importunação sexual, porque ocorre dentro do ônibus? Nas suas pesquisas tem, né, deficiência nos transportes públicos. Que deficiência é essa? Através das nossas pesquisas, nós constatamos que os ônibus são cheios. Então, a probabilidade dessas mulheres serem importunadas é muito maior quando o ônibus está lotado. Mas não existe lugar nenhum do mundo que você não vai ter um transporte público. Você vai a Nova York, o metrô de Nova York é lotado. Vai todo mundo apertado, mas as pessoas se respeitam. Elas sabem que as políticas públicas ali, que a lei ali funciona. Então, é preciso que a gente realmente se una com todos os poderes para que a gente faça acontecer, para que a gente possa levar a campanha adiante. Então, eu agradeço muito, eu acho muito importante esse nosso apoio desde o começo. Essa campanha surgiu, agora eu vou voltar para onde eu comecei, essa campanha ela surgiu através de um relato de uma usuária que ligou para a nossa ouvidoria. Ela era estudante de mestrado lá em Salamandra
e ela queria especificamente a estatística das mulheres que foram assediadas dentro do transporte. Iam me procurar. Infelizmente, nós não tínhamos especificamente, nós tínhamos assim, a estatística de mulheres assediadas, não a estatística de mulheres assediadas dentro do transporte. Não tem esse nome. Então, assim, um tema tão alta, um tema de uma relevância enorme. A gente não podia deixar passar. Levei o caso ao nosso presidente, que apoiou totalmente a campanha e que a nossa ideia é que a gente possa se expandir cada vez mais. Então, eu deixo aqui o veto à disposição para novas parcerias, para que a gente possa seguir adiante, desculpa, gente, para que a gente possa seguir adiante, para que a gente possa permitir campanhas, panfletos, colocar pessoas nas ruas preparadas, dentro dos transportes, orientando a população, porque, infelizmente, eu anotei aqui, algumas mulheres, além delas terem vergonha, eu até vou desafiar um pouco a sua plateia. Alguma de vocês nunca foi assediada em um lugar? Todas nós mulheres, e homens também. Homens também são assediados dentro dos transportes, em qualquer lugar. Então, assim, nós temos que começar a fazer esse dever de casa com essas campanhas, com a popularidade com a equipe. A gente tem uma equipe e espero que a gente tenha mais, junto com a CEMOB, junto com os denúncias, que a gente possa ir para a rua para estar levando a campanha, orientando, mostrando como denunciar, como não se calar. As pessoas têm que denunciar e saber que o Disque Denúncia funciona. Ele está ali, vai funcionar, ela vai ter o sigilo dela preservado, não só no atendimento psicológico, mas no atendimento policial também. Então a gente precisa passar essa segurança para a população, mas a gente precisa estar juntos. Então, agradeço muito a parceria, fico muito feliz de poder estar aqui hoje, dividindo isso com vocês. Muito me orgulho. Obrigada, Karine. Com certeza, acreditando nessas parcerias, a gente acredita mesmo de fato que as coisas efetivamente vão acontecer na rua. Né? Lembrando mais um número que a ajuda trouxe para a gente: 3 a cada 4 mulheres, 3 a cada 10 mulheres não registram. Então, a gente ainda é subnotificado, né, de certa forma. E aí eu acho que eu pergunto para o Renato, assim, quanto que é importante para a gente nesse programa que a gente está agora, não só em relação a esse programa, mas em toda a participação e para a sociedade como um todo do Disque Denúncia. E como que você acredita que o anonimato pode estimular, então, que essas pessoas, né, eu acho que quando a Júlia fala que as pessoas têm vergonha, ou têm receio, ou mesmo acreditarem que nada vai mudar, né? E aí, por ser, tem medo de fazer aquela denúncia. E como que a gente, estimulando o fato de sermos anônimos, né, de não ser ter essa denúncia anônima, como é que você acredita que isso vai estimular com que as pessoas denunciem mais? Bom dia a todos. Richelle, agradeço o convite da CEMOB, né, pela participação do Disque Denúncia nessa campanha. Em nome, cumprimentando a Richelle, cumprimento a todos da mesa. O Disque Denúncia está 3 anos já, né, quase 3 anos nessa parceria com a CEMOB. Desde o início, agradeço aqui o presidente Armando Guerra. Eu assumi o Disque Denúncia há quase 3 anos, né, depois do falecimento do Zeca Borges, e nós assumimos uma situação bem complicada, e a CEMOB, ela foi uma das primeiras empresas, né, que a gente procurou, e tivemos o apoio imediato do presidente, porque ele, apesar de ser mineiro, ele entende muito bem o estado do Rio de Janeiro. Então, Guilherme, por favor, né, tramita isso ao presidente. E aí, cumprimentando o Guilherme Wilson, cumprimento a todos aqui da
da audiência. Também não posso deixar, né, de ver aqui a Major Bianca e também a doutora Fernanda Fernandes. Nós temos duas representantes aqui do poder policial, né, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, também da Polícia Civil, que efetivamente faz esse trabalho, e o Disque Denúncia tem uma parceria muito grande com eles. E aí é o primeiro ponto, Richard, que a gente explica do trabalho dos nossos analistas de atendimento, que não é um call center, o Disque Denúncia. E aí eu já agradeço esse espaço aqui, porque nós temos que explicar. Muita gente pensa que, primeiro, que o Disque Denúncia faz parte, né, do governo. Não é. O Disque Denúncia, ele é um programa do Instituto Move Rio, que é também uma organização do terceiro setor. E com isso, o Disque Denúncia, com o treinamento dos nossos analistas de atendimento, por isso que eu reforço, né, nós temos muita troca com a Patrulha Maria da Penha, inclusive a doutora Fernanda Fernandes, que ministrou esse ano uma palestra, uma reciclagem que a gente faz com os nossos analistas de atendimento. Por isso que eles têm uma escuta qualificada, uma escuta empática, uma escuta diferenciada, e é por isso que a gente consegue atender a população de uma forma diferente. Então, esse é o primeiro ponto. E segundo, se vocês não se incomodarem, eu queria apresentar a minha equipe aqui, que está pronta para receber essa demanda da CEMOV. Eu posso pedir à equipe do Disque Denúncia para ficar em pé, por favor? Obrigado. Então, esse é o time que está pronto para receber as demandas aqui da CEMOV, que o Disque Denúncia, ele é um canal de comunicação da população fluminense, mas o mais importante, né? E aí, Júlio, eu já te parabenizo pela palestra, eu vou te falar, eu peguei alguns dados aqui, tá bom? Se me permitir. E outra coisa, eu queria te agradecer a gentileza, que eu senti que esse espaço que tu deixou aqui é para colocar o telefone 2253, não é isso? Eu percebi que estava ali 8080 e tinha um branco ali, eu falei, eu entendi, obrigado. E eu sei que a próxima palestra vai estar ali, ligue para o 2253-1177. Não, tá perfeito, foi ótimo, é o gancho. São 10 minutos, né? Então isso aí, 30 segundos, eu já aprendi com isso aí. Então vamos lá. E tudo tem uma sequência, né? Olha só, 80% admitem ter muito medo. Então esse é o primeiro ponto que já faz as mulheres pensarem, cara, eu estou com muito medo. E olha só, muito medo porque ela está apenas indo, né, o seu direito, né, artigo 5º da Constituição, seu direito de ir e vir. Não deveria ter esse medo, né? Mas esse é o primeiro ponto. 80% admitem ter muito medo. E aí tem um porquê do medo, né? 58%, né, dentro da nosso tema, 58% é tema de importunação, e o pior, 17% já sofreram. Se 17% já sofreram, isso replica. E aí a gente chega a esse número ali do 80%. E agora começa o segundo ponto. 74% não reagiram. Não só a vítima, mas também quem viu ou quem sabe. 72% não denunciaram. E aí pode ser dentro de um ponto que a Júlia falou. Denunciar para quê? Vou perder meu tempo. E aí nós vamos entrar nesse assunto aqui também. E o pior, 3% de caso de estupro. Se nada for feito, seguir essa ideia aqui de não denunciar, de não reagir, de não ligar, de não falar, esse 3% pode aumentar. Porque, infelizmente, o criminoso, e nós podemos falar isso, que isso é crime, importunação sexual é crime. E isso é importante. Nós aqui somos disseminadores de conhecimento. É importante a gente entender e passar para os demais que importunação sexual é crime. Tenho 2 filhos homens. E eu fico muito feliz de eu comentar e eles, rapidamente, isso é bacana, porque vê que está sendo falado na escola. O não é não, não é isso? O famoso não é não. O respeito que eu vejo, eu estou com um filho de 15 anos, outro de 11. De 15 anos eu deixo ele na porta das festas, né, nessa fase, né, de 15 anos, né, então eu vejo já um cuidado, um carinho que ele tem com as mulheres. Isso já me dá, já é ponto de orgulho. E o que eu converso com ele, já com o de 11 também, é fantástico, né? Ou seja, ver que a gente
vai ter uma geração muito, muito melhor. Né? 73% mudaram os seus hábitos. Ou seja, em vez de combater, então é melhor mudar o hábito. Então, ou seja, eu acho que a CEMOB, por isso que eu parabenizo essa iniciativa aqui da CEMOB, ele é já quase um ano, né, que a gente teve essa conversa e a gente foi trabalhando. Então, essa iniciativa da CEMOB é exatamente para isso. E agora eu vou dar, e respondendo a pergunta da Richelle, principalmente ao anonimato, como é que o Disque Denúncia trabalha? O Disque Denúncia, primeiro, como eu falei, recebe por um canal de denúncia com uma escuta, né, qualificada, e a gente encaminha para os órgãos de segurança pública, né, Major Bianca? Nós temos um canal muito rápido com os órgãos de segurança pública. E esse é um ponto que tem um diferencial. Como a gente tem uma boa capilaridade, a gente consegue resolver isso, né, ou melhor, encaminhar quem resolve. E mais uma vez, fico feliz de ver Polícia Civil, Polícia Militar aqui, são os verdadeiros heróis desse combate diário. Né? Então, o que diz que denúncia faz é escutar a população. Gostamos de falar que nós transformamos aquele sussurro de uma denúncia em um grito de socorro para os órgãos de segurança e graças, né, a esses profissionais que a gente consegue mitigar esse dano para a população fluminense. Então, após encaminhar para os órgãos de segurança pública, né, que temos aqui a nossa Cíntia Brum, que é gerente do Disque Denúncia Mulher, e a gente tem essa parte do treinamento, como eu falei, e tem todo um suporte. Agora, mais ainda, com a parceria da CEMOB, nós vamos trabalhar, vamos fomentar, porque apesar desses dados enormes aqui, o número de denúncias, e acontece a mesma coisa do Detro, né, vou pesquisar. Eu fiz o dever de casa antes de vir para cá, e quando eu olhei, falei, essa campanha vai ser fundamental, porque a gente precisa que o número de denúncias chegue perto do estudo aqui do Instituto Patrícia Falcão. Galvão, desculpa, minha mulher fala, não fale nome que tu vai errar. É fantástico, cara, eu não sei porque eu falo, desculpa, viu? É isso, é fantástico, ela sabe. Está gravado não, né? Se não chegar em casa já é. Então é mais ou menos isso. Então, ou seja, com esse trabalho, né, da campanha, e a partir do momento, a partir de hoje o Guilherme já encaminhou aqui, já está no jornal, e isso é fantástico, porque a população já começa a entender e começa a denunciar. A partir de então, nós vamos pegar os dados e dos dados nós vamos preparar relatórios. Com relatórios a gente consegue, política pública, 2, municiar os órgãos de segurança para que a gente consiga ter mais respostas. E o diferencial, o anonimato é garantido. Nós temos, inclusive, esse QR Code dentro dos ônibus, você coloca, ele é direcionado para o nosso WhatsApp. Renato, o WhatsApp, você consegue ver quem liga. Não. O Disque Denúncia, é a regra de ouro do Disque Denúncia, é anonimato. Para a criação do WhatsApp, nós tivemos fazer uma parceria com a Meta, e o que aparece lá é denunciante anônimo e um número. Então, dessa forma, a gente efetivamente não sabe quem liga para o Disque Denúncia, porque essa é a regra de ouro do Disque Denúncia. Ano que vem a gente completa 30 anos de funcionamento. Nunca houve uma mácula que falasse do Disque Denúncia, e por que não? Porque nós não sabemos efetivamente quem liga, quem manda mensagem, quem utiliza o nosso aplicativo. Essa é a regra de ouro do Disque Denúncia. E depois nós temos o setor de resultados, representado aqui pela Niclé e pela Niabete, que tem um trabalho, né, de verificar as denúncias que foram recebidas junto com os órgãos de segurança pública e verificar o resultado de cada uma. Porque quem é o nosso maior cliente? É o cidadão. Quando ele liga, Júlia, aí respondo, né, aquela pesquisa, nós vamos atrás dos resultados, procurar saber o que foi feito dessa denúncia. Né? Então esse é outro diferencial, e com isso a gente mostra aqui, né, o ciclo da denúncia, desde o recebimento até o setor de resultados. Depois desse trabalho, nós aumentamos de 17% para 45% o número de resultados do Disque Denúncia. Muito obrigada, Renato. Júlia, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, outras informações da pesquisa que você trouxe.
como que a gente conseguiria engajar a sociedade nesse tema, né? A gente já falou várias vezes a questão da não denúncia, principalmente aqueles que observam, não só aqueles que sofreram a denúncia, mas aqueles que observam o que está acontecendo, com quem está acontecendo, né? Eu acho que nós, como sociedade, se a gente vê um crime, um roubo, um assalto, a gente imediatamente tem a tendência de denunciar. E a impopulação sexual é crime e a gente se segura e não denuncia. Então, como é que a gente engaja a sociedade para mostrar que esse crime também é importante, que precisa ser denunciado? Bom, obrigada pela pergunta. Muito bom estar aqui nessa mesa. Estou super feliz. Inclusive, gostaria de parabenizar, né, os envolvidos na campanha. Inclusive, eu estava aqui lendo e aí no banner ali não está escrito nem campanha, mas programa. Isso é fundante para a gente pensar que uma campanha ela se encerra, né? E um programa tem continuidade. Então, é bom a gente pensar como trabalhar esse tema a longo prazo, né? Porque não é somente lançar uma campanha, colocar um mecanismo, né? Uma ferramenta disponível, mas não dar continuidade. E, bom, é um grande desafio engajar a sociedade, mas eu acho que a primeira coisa que me vem à cabeça é justamente pensar nessa mudança de cultura, né? De como a gente reconhece e valoriza as mulheres em diferentes espaços. Então, pensar que esse é um tema que a gente precisa começar a trabalhar desde a primeira infância em todas as áreas da nossa vida, né? Porque vai ser muito difícil, inclusive, a gente pensar o fim da violência e da insegurança nos deslocamentos das mulheres a partir de ferramentas e mecanismos agora, né? Ou que estão sendo lançados, ou pensar isso a partir de algo que vem depois, né? Porque eu entendo que o que vem antes é justamente essa mudança de cultura, essa mudança de como a gente enxerga e valoriza as nossas mulheres na sociedade. Então, acho que uma forma de engajar é pensar acesso à informação, é pensar educação, né, em direitos, e pensar também educação em diferentes setores e áreas. Porque realmente esse é um grande desafio, né? Considerando que a gente mora no Brasil, e aí não desmerecendo a nossa conjuntura, né, nosso cenário, mas a gente sabe que a gente tem muitos entraves para realmente valorizar e reconhecer a igualdade de gênero. Então, acho que uma forma da gente engajar a sociedade é investir, né, na discussão sobre a desigualdade de gênero entre homens e mulheres. Investir nessa percepção da cultura do estupro. O que é a cultura do estupro? Como a gente banaliza um olhar inconveniente que a gente recebe no transporte público? Porque o estupro, ele é a violência final, mas ela começa antes. Ela começa com uma palpada, ela começa com um olhar, ela começa com uma encarada, né, mais fixa. Então, acho que uma das formas da gente tentar engajar a nossa sociedade, e aí pensar muito utopicamente, claro, é discutir muito mais a fundo e pensar também em educação a partir desse tema da desigualdade de gênero entre homens e mulheres. Não sei se eu te respondi. Não, respondeu. Eu acho que nós temos um desafio gigantesco, né? Nós como mulheres, nós como sociedade, de principalmente trabalhar com essa questão de mudança cultural. Eu acho que já está mudando muito. Essa nova geração ela já vem com outro mindset, onde a gente cria esperança de um mundo melhor, né? Eu acho que a gente faz muita diferenciação entre como era, né, quando éramos, não, mas quando éramos mais jovens, e hoje, né, quando a gente convive com os nossos filhos e com essa nova geração, nos dá, mas tem muito ainda que ser feito, né? Muito que mudar, muita questão regional, né? A gente vê na pesquisa da Júlia o quanto que em alguns lugares é mais de um jeito do que do outro, não que na média não seja tudo igual, mas quando a gente olha em alguns locais, né, você tem culturalmente alguns estados em que as coisas acontecem mais ou menos, né? Eu sou também mineira, assim como o nosso presidente, mas já estou no Rio há mais de 20 anos, e meus pais falam muito, moraram aqui muitos anos e falam muito dos jornais locais de Minas Gerais, o quanto de feminicídio existe em Minas Gerais, né? Talvez pela cultura enraizada do passado, do machismo, enfim, e que também está dentro desse contexto, e também pode ser o fim, como você falou, do estupro, o feminicídio também, ele chega a ser o final da ponta de alguma coisa que não
foi denunciada no meio do caminho, ou que não foi dada a devida importância, né? Eu acho que queria mais uma vez agradecer cada um de vocês, agradecer Renato por denúncia, agradecer Karina, Beto, Júlia, e dizer o quanto que a gente está feliz de estar aqui hoje, né? Eu acho que agora a nossa próxima ação vai ser apresentar o programa, mostrar o quão limpo ele está e o quanto que a gente realmente acredita que a gente possa mudar um pouquinho, né, de cada um, e eu acho que é esse o efeito formiguinha que a gente está. Então, em nome do nosso presidente da CEMOV, Armando Guerra, queria agradecer vocês mais uma vez, agradecer o nosso time, né, Guilherme, Eunice, o pessoal de comunicação, Verônica e todo o time nosso, pelo trabalho árduo, né? Você falou, não é uma coisa que começou agora, é uma coisa que já vem ao longo de todo o ano, e sem eles não seria possível. O Anderson, o time como um todo, eu não quis falar, claro. Quando nós fizemos a pesquisa, fomos a campo, uma das nossas perguntas foi como essas mulheres, como elas se sentiriam mais seguras dentro dos transportes, né, do ônibus. E todas, 99% delas, responderam que gostariam de ver um ônibus só para elas. Aí nós temos uma empresa que abraçou a causa e colocou 6 ônibus, começou com um ônibus rosa e faz o percurso. A motorista é uma mulher e depois a gente foi a campo fazer a pesquisa se estava funcionando e 100% das mulheres falaram que estão satisfeitas. Então isso é uma coisa a se pensar. Guilherme, é um desafio. Não teria que ter ônibus exclusivos, né? O ideal seria que não tivesse. Seria que tivesse a educação, né? Mas a gente pode ter opções, né? Então, isso é um desafio que eu trago até para o Guilherme também, para todos aqui, porque 100% das mulheres ficaram satisfeitas. Hoje temos 6 ônibus rosa fazendo percurso, indo e voltando, tem os seus horários. Eles têm uma concorrência enorme porque todas querem andar e se sentem seguras. A segurança ali foi total, até da própria motorista, que é uma mulher. Eu acho que é um desafio gigantesco, né? Exato. Que não é possível que isso aconteça. Exatamente. Mas eu acho que a gente, fazendo o nosso papel, aqui eu acho que essa é a nossa participação. Porque uma dos pontos da pesquisa dela foi isso. Elas escolhem o lugar onde sentar, onde elas podem ser, né, assediadas, vulneráveis. Exatamente. Exato. Mas eu já estou sempre na ponta, sempre na frente. E aí a gente lançou uma ouvidoria da mulher, com a psicóloga e com a assistente social. A gente recebe algumas denúncias, mas como o Renato mesmo colocou aqui, o número é muito baixo. Então as pessoas ainda sentem muito medo. Então eu acho que a gente tem que mudar muito isso. O Renato, acho que a gente tem muito trabalho pela frente desses lugares de denúncia para que isso realmente possa ser efetivado, que ninguém tenha medo de denunciar, né? Porque a gente tem o receptivo, nós temos o receptivo na situação, a gente tem que realmente fazer essa divulgação. Obrigada. Eu queria convidar vocês para se sentarem aí também, fica mais fácil de enxergar, para a gente apresentar o nosso programa. Como a Júlia disse, né, chamou a atenção dela, não é apenas a campanha, mas um programa que a gente precisa dar continuidade.